E seguindo com mais jogadores estrangeiros que jogaram muito aqui no Brasil no século XXI, ou seja, de 2001 adiante. Caso não tenha assistido a parte 1, eu vou deixar um card passando aqui em cima. E se você não me conhece, eu sou o Victor e seja muito bem-vindo aqui no Fita Futebolística. E para virar um curioso, uma curiosa, se inscreva no canal e fique por dentro de todos os vídeos que posto aqui toda semana. E simbora que tem muito jogador histórico escalado. Partiu! E o goleirão escalado que começa a seleção de estrangeiros é Abondanzieri, que ficou conhecido como Pato Abondanzieri, lendário goleiro argentino, ídolo do Boca Juniors, que se destacou no futebol brasileiro atuando no Internacional. Em 2010, na Libertadores, Pato teve uma partida inesquecível contra o Deportivo Quito fora de casa, onde fez grandes defesas e reverteu um pênalti muito mal marcado contra o Inter. O cara teve que convencer o juizão de que não foi pênalti de forma alguma, na verdade ele que acabou sendo derrubado, o juiz acabou se equivocando no lance, e Abondanzieri foi lá e convenceu o cara a não marcar o pênalti. E tem um breve detalhe, ele jogou esta partida lesionado. Abondanzieri venceu a Liberta com o Colorado e se igualou a Miguel Ángel Santoro como o goleiro com mais conquistas do torneio, com 4 no total. Ele se aposentou no final daquela temporada, na disputa do 3º lugar no Mundial de Clubes. E agora com os jogadores de linha do sistema defensivo deixando algo muito mais compacto, até uma defesa mais técnica, o primeiro zagueiro escalado é Pablo Mari, ídolo do Flamengo, herói da nação rubro-negra. Ele veio da Espanha, chegou desacreditado pois estava disputando a 2ª divisão com o Deportivo La Coruña, mas deu a volta por cima com excelentes atuações, boas divididas e gols muito importantes. Mari fez parte do ano mágico do Flamengo de Jorge Jesus. Faturou o Brasileirão e se tornou o primeiro espanhol a ganhar a Libertadores. E realmente a passagem de Pablo Mari foi avassaladora no Flamengo, um zagueiro incrível que com certeza deixa muita saudade na torcida rubro-negra. O segundo zagueiro escalado também atuou num time de massa. Falei de Pablo Mari anteriormente que atuou pelo Flamengo, agora falo de um jogador que atuou e jogou muito no Corinthians. Falo de Balbuena. Veio do futebol paraguaio, chegou desconhecido no Corinthians, mas no timão seguiu a mística de defensor paraguaio à la Gamarra. Fez excelentes atuações com muita raça e disposição e também com gols importantes. O defensor faturou 2 paulistões, sendo que em 2017 Balbuena conquistou o Brasileirão e foi eleito o melhor zagueiro do campeonato. Ele teve mais uma passagem no timão, só que sem conquistas. Balbuena, o general, está na lista dos melhores jogadores estrangeiros da história do Corinthians e é muito lembrado pela fiel torcida até hoje. E para fechar o trio de zaga, ele costuma jogar na lateral esquerda. Vou improvisar um pouco aqui, ele já fez isso inclusive, já atuando em alguns jogos com Abel Ferreira, e aqui nessa seleção ele vai de zagueiro mesmo. O escalado é Piquerez, o defensor uruguaio que atua no Palmeiras. Com forte potencial de marcação e muito apoio no setor ofensivo, ele foi ganhando cada vez mais espaço entre os titulares do Verdão. Tanto que tem boas finalizações e já guardou alguns gols contra o São Paulo. Ele é meio carrasco no choque rei. Cada golaço. Joaquim Piquerez faz parte de uma era multicampeã do Palmeiras de Abel Ferreira, com as conquistas do Tricampeonato Paulista, Bicampeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e a Libertadores. Ídolo palestrino máximo. Só fazendo uma ressalva aqui para você que está assistindo, essa seleção vai escalada num 3-4-3 muito ofensiva. Afinal, com este trio de zaga que foi montado, os caras que se virem para poder defender este elenco, não é possível. E o volante que decidir escalar vale por 2. O cara é realmente o símbolo de raça e muita entrega dentro de campo. Um argentino com muita disposição mesmo. Falo de Pablo Guianzú, que chegou no futebol BR através do Internacional, o símbolo de liderança, raça e muita força no estilo de jogo. Pelo Inter, o cão de guarda colorado disputou 6 temporadas consecutivas. Esteve presente nas conquistas de 4 campeonatos gaúchos, Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana e a tão sonhada Libertadores. Guianzú não afinava na dividida e defendia as cores do Internacional como se fosse um torcedor dentro de campo. Já no Vasco e próximo de encerrar a carreira, Guianzú manteve a liderança, seguiu com muita raça nas divididas e solidez na defesa. E no Cruz Maltino faturou o campeonato carioca. El Cholo raçudo demais! E o primeiro meia que decidiu escalar é Clarence Seedorf. Vindo da Europa, muito consagrado, um dos maiores meias da história do futebol mundial. Seja com gols fantásticos e muitas assistências.
com passagens marcantes no Ajax, Real Madrid e Milan. Seedorf surpreendeu a todos aqui no Brasil e acertou com o Botafogo. E no Glorioso ele recebeu a 10 e a faixa. Com muita expectativa, CS10 teve uma atuação mais bela do que a outra, com muitos gols marcados e diversas assistências. E ainda conquistou o Campeonato Carioca. O meio holandês comandou a volta do Fogão à Copa Libertadores e recebeu a bola de prata como a melhor meia do Brasileirão 2013. Sensacional! O segundo meia que escalo tem uma forte identificação com o Palestra Itália, o Palmeiras. É o chileno Jorgito Valdívia. Chegou com uma contratação estrangeira mais cara da história do Palmeiras à época. No Verdão, ele ficou marcado por dribles, gols de fora da área, boas finalizações e fez uma boa parceria com Edmundo em 2007. Teve uma longa treta com o Rogério Ceni, fez o chororô, dava chute no vácuo e conquistou o Paulistão em 2008, quebrando um jejum de títulos do Palestra. El Mago teve mais uma passagem pelo Palmeiras, venceu 2 Copas do Brasil e uma Série B. Mesmo com dificuldade por conta de lesões e polêmicas com a imprensa, Valdívia é considerado um dos maiores e mais habilidosos ídolos da história do Verdão. E para fechar o meio-campo com chave de ouro, com um cara que é fantástico jogando no tricolor carioca, onde você imagina ele estar em cada parte diferente do campo. O cara é praticamente onipresente. O último escalado é John Arias, direto da Colômbia para o Rio de Janeiro. O meia se destaca muito no Fluminense. Com jogadas incríveis, dribles, arrancadas, roubadas de bola, o cara é incansável. Não para um minuto. O motorzinho do Nense. Arias é muito decisivo, tanto que boa parte das jogadas importantes do Flu passam por ele. John forma uma dupla incrível com o Germán Cano, mais conhecida pela torcida como Canárias. O meia colombiano foi peça fundamental na conquista inédita da Libertadores, com gols e passes importantes. Ele também teve uma baita atuação no Mundial de Clubes, conquistou 2 cariocas e marcou todos os gols do título da Recopa Sul-Americana. John Arias marca uma expansão internacional do Fluminense e está para sempre na história do clube como um dos maiores ídolos do tricolor das Laranjeiras. Arias é monstro! E agora com o trio de ataque da seleção de estrangeiros que atuaram no Brasil, parte 2 no século 21. O primeiro escalado é Diego Forlán. Craque demais, jogou muito na Copa do Mundo de 2010 com a seleção uruguaia, sendo artilheiro e craque do Mundial. Fez muitos gols no futebol europeu, seja no Atlético de Madrid, Manchester United e Villarreal. Chegou no Internacional com grande expectativa de muitos gols e títulos. Forlán teve bons números no Inter, com 22 gols marcados em 55 partidas. E ainda foi fundamental na conquista do Gauchão em 2013, sendo o artilheiro com 9 gols. E ainda conseguiu deixar sua marca nos jogos contra o Grêmio, o tão disputado Grenal. E o segundo atacante que faz parte desta histórica seleção é Paolo Guerrero, com destaque nas passagens por Corinthians e Flamengo. No timão, Guerrero chegou para a disputa do Mundial de Clubes de 2012 e foi peça-chave na conquista do bicampeonato, ao marcar o gol da classificação na semifinal contra o Al Ahly e o gol mais importante de todos, o tento que decidiu o título contra o Chelsea após um bate-rebate na área. Festa total da fiel torcida em Yokohama. Paolo seguiu matador em clássicos, venceu a Recopa Sul-Americana, o Paulistão e o Brasileirão. Disse que no Brasil só jogava no Corinthians, mas logo acertou com o Flamengo. Essa história deu pano pras mangas. Muita gente se irritou na época, ficou aquele climão no timão. Guerrero chegou no Flamengo como grande contratação. Teve algumas boas atuações, marcou alguns gols em clássicos, fez parte da reconstrução do clube e foi fundamental na conquista do Carioca, sendo artilheiro. E amargou 2 vices, um na Sul-Americana e outro na Copa do Brasil. Tudo isso em 2017. O caô não acabou. Logo depois ele teve uma passagem no Internacional e com algumas boas atuações, mas não jogou bem no Avaí e foi rebaixado no Brasileirão. É um atacante fantástico, letal, com excelente poder de finalização, figurando entre os estrangeiros com mais gols na história do Campeonato Brasileiro e é o maior artilheiro da história da seleção peruana. Para fechar no ataque, sujeito maluco mesmo, falo de Louco Abreu, o homem de muitos clubes.
Aqui no Brasil, no século XXI, ele jogou demais no Botafogo. Louco Abreu arrebentou na final da Taça Guanabara ao marcar um dos gols contra o Vasco e a eterna cobrança de cavadinha contra o Flamengo na decisão da Taça Rio. Golaço que antecipou a conquista do Campeonato Carioca em 2010. Um dos títulos mais celebrados pela torcida do Glorioso. Falando em cavadinha, Louco Abreu foi muito ousado na Copa do Mundo de 2010, ao classificar o Uruguai com uma cobrança insana contra a Gana. Tinha que ser louco mesmo. Louco Abreu seguiu fazendo cada vez mais gols de cavadinha e caindo cada vez mais nas graças da torcida botafoguense, tanto que é o segundo jogador estrangeiro com mais gols na história do Fogão, e é o maior artilheiro do estádio Newton Santos. Ele também teve passagens por Figueirense e Bangu. Viva Sebastião Louco Abreu! E para comandar todos esses estrangeiros que são muito bons de bola e fizeram muita história aqui no Brasil no século XXI, o técnico é muito estrategista, vem de Portugal, tem muita história e muitos títulos na bagagem. Falo do Mister Jorge Jesus. Teve muito destaque no futebol português e veio com um mega desafio de comandar o Flamengo. E em 2019 construiu um ano mágico, inesquecível para toda a nação rubro-negra. O Mister provou ser o verdadeiro estrategista, ao vencer tudo que é possível com o Mengão. Comandando o elenco muito bem montado, Jesus venceu o Campeonato Carioca, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Ou seja, mais títulos do que derrotas pelo Fla. Impressionante! O futebol bem praticado pelo Flamengo foi a marca registrada do Mister aqui no Brasil. Tanto que até hoje, depois de muitos técnicos, o clube ainda está tentando encontrar a solução para retomar as boas atuações de uma temporada tão mágica quanto a de 2019. Jorge Jesus... Isso é difícil falar, hein? Jorge Jesus... Jorge Jesus está entre os maiores técnicos da história do Flamengo e para muitos é considerado o maior de todos os tempos. É o Mister, não tem jeito! E essa foi a parte 2 de jogadores estrangeiros que fizeram história aqui no futebol brasileiro no século XXI. O link da parte 1 está no primeiro comentário fixado e na descrição, caso você não tenha assistido. Eu quero saber a sua opinião, o que você achou da seleção? Ficou bem escalada? Teve algum jogador que fez falta para você? Lembrando que temos mais estrangeiros que fizeram história aqui no Brasil também e pode até render uma parte 3 caso você queira. E caso você tenha alguma sugestão de nomes, deixa aqui nos comentários, fechou? Eu fico por aqui, um forte abraço e tchau! Vejo você no próximo vídeo. Fui!